E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master. Aqui quem fala é Jonathan, e hoje vamos dar continuidade em mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que estejam curtindo essa sequência de videoaulas que eu venho apresentando a vocês. E na videoaula de hoje, eu vou estar fazendo a criação da procedure que vai ser responsável por estar armazenando as informações na tabela de atividades. E o que isso significa? A tabela de atividades é aquela tabela onde vai registrar o que o usuário fez dentro do sistema. Eu vou estar iniciando primeiramente referente às receitas e às despesas. Então, o que vai acontecer? Eu vou criar essa procedure, vou fazer um tratamento na procedure de salvar as despesas e as receitas, onde vai ser populado, então, a tabela de atividades. Então, no momento que o usuário criar uma nova despesa, por exemplo, ou editar uma receita, a tabela de atividades ela vai ser populada. Eu vou estar gerando essa informação. E depois, no momento do sistema estar funcionando, terá a parte ali onde o usuário vai poder ver tudo o que ele fez de manipulação dentro do sistema. O que ele incluiu, o que ele excluiu, o que ele alterou e assim por diante, beleza? Bora comigo lá para o Manage Studio para vocês verem na prática como que vai ficar o funcionamento dessa procedure. Aqui então no Manage Studio, já estou logado no meu servidor local do SQL Server e o banco selecionado é as despesas que a gente vem trabalhando nesse projeto e nessas sequências de videoaulas. Então o que a gente vai estar fazendo aqui primeiramente é estar criando a procedure que vai fazer o insert na tabela de atividades. Antes de dar início então na criação da procedure, vamos conferir como que está a estrutura da tabela de atividades, e vou dar um Alt F1 para a gente ver a estrutura que ela está aqui. Então aqui a gente tem a coluna PK, FK usuários, que vai fazer referência ao usuário que está fazendo a manipulação dos registros, a data que foi feita a alteração, a ação que foi feita. Nesse caso aqui, a ação que foi feita é, por exemplo, foi feita uma alteração de uma despesa, foi feita uma inclusão, foi feita uma exclusão e assim por diante. O antes e o depois, o que eles significam? Significam como que o registro estava antes da alteração e como que o registro estava depois da alteração. Sempre que o usuário for salvar um registro, seja para incluir ou seja para fazer a edição dele, o que vai acontecer? A procedure referente às atividades vai fazer a inserção dos dados nessa tabela aqui. Depois aqui eu tenho também a descrição. A descrição é o nome do que o usuário estava manipulando. Se é uma receita, é o nome da receita. Se é uma despesa, é o nome da despesa. Por quê? Porque na parte visual a gente vai precisar da identificação do que o usuário estava alterando para até gerar ali uma melhor visualização. E eu fiz aqui uma alteração na estrutura dessa tabela. O que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu alterei a coluna ação, que antes ela estava como varchar 10, eu passei para varchar 100. E eu adicionei a coluna descrição, varchar 150, que é a identificação do que o usuário está manipulando. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo esse script também para você estar fazendo a alteração na tabela de vocês aí, ok? Para a gente conseguir seguir juntos, totalmente funcional, para quem também está fazendo essa implementação aí no seu servidor local. Bora partir então para a criação da procedure. A procedure que vai fazer a inserção dos dados, por si só ela é bem simples. Por quê? Ela somente vai receber os parâmetros e vai fazer o insert na tabela. Então, eu vou fazer aqui, create procedure, sp, salvar atividades. Beleza. O que ela vai receber de parâmetro? De parâmetro, inicialmente, ela vai receber o PK do usuário. Por quê? O PK do usuário eu preciso para poder identificar a que usuário aquela atividade pertence. Então, arroba pkusuário do tipo inteiro. E também ela vai receber todos os restantes das outras colunas, certo? Então, o que eu vou fazer aqui para poder adiantar? Eu vou copiar o nome das colunas da tabela e fazer a definição dos seus tipos. Data, datetime, ação varchar 100. Depois eu tenho
o antes, um varchar max, tenho depois a coluna depois, e ela também é um varchar max. E por último, eu tenho a descrição, que é o quê? Que é um varchar 150. Opa, 150, faltou o arroba aqui. Beleza. Então, o que essa procedura vai fazer? Simplesmente um insert na tabela de atividades, nas colunas FK usuário e as outras aqui também. Só organizar aqui. Beleza. E o select aqui vai ser as variáveis que eu estou recebendo de parâmetro. Beleza. Nesse caso, então, é uma procedura bem simples, tá vendo? Ela só vai receber os parâmetros e vai fazer o insert na tabela. Todos os outros tratamentos que vão ser feitos vão ocorrer nas procedures que vão chamar essa procedura aqui. Vou então dar F5. Ok, comandos concluídos com êxito, então a nossa procedure foi criada. Vamos fazer aqui o seguinte agora. Vamos pegar as outras procedures que vão chamar essa daqui e iniciar as implementações nelas, beleza? Então, eu vou começar aqui, então, pela de receitas. Vamos lá. Vou pegar aqui, né, já estou aqui aberto, né, no local onde eu pego as procedures salvas no meu banco de dados. Vou vir aqui, então, SP, salvar receitas. Botão direito, modificar. Então, agora eu vou estar fazendo a modificação dessa procedure aqui. O que vai ocorrer? Eu preciso inicialmente saber se a minha receita ela está sendo incluída ou se ela está sendo alterada. Por quê? Em caso de inclusão, eu somente vou atribuir informação na coluna antes da tabela de atividades. Quando for uma alteração, eu vou estar incluindo tanto também na antes e também na depois. Por quê? Eu vou ter o registro original e vou ter o registro que foi editado. Quais campos foram editados nesse caso? Em caso de inclusão, eu somente tenho o registro que está sendo inserido. Logo, eu vou estar populando somente a coluna antes. Beleza? Diante disso, então, eu vou estar verificando aqui em cima se é uma inclusão ou se é uma alteração. Como que eu faço isso? É a nossa condição se o PK da receita for 0. Se ele for 0, é uma inclusão. Se não, é uma edição. Else begin end. Beleza. Qual que vai ser agora o próximo passo? O próximo passo, eu vou estar montando o que eu vou colocar dentro da coluna antes e também dentro da coluna depois. O que eu vou guardar aqui? Eu vou guardar a descrição do meu registro, a data dele, o valor, se ele é pago ou não, e também a conta que se refere àquele registro. Então, eu vou estar guardando dentro de uma variável. Eu vou declarar essa variável aqui para me fazer a sua utilização. Arroba antes varchar max, que é o tipo da nossa coluna. E também eu vou ter aqui o arroba depois. Também vai ser um varchar max. Só que o que vai acontecer aqui? Sempre a coluna antes, ela vai ser atribuída informação, certo? A coluna depois, nem sempre. Então, o que vai acontecer? Caso for uma inclusão, eu não vou estar manipulando nada, eu não vou estar definindo nada na coluna depois. Uma variável declarada e não tendo atribuição, ela recebe nulo. Logo, então, se eu fosse incluir um registro, meu parâmetro depois, ele iria receber nulo. Mas será que a minha coluna antes, ela pode receber nulo? Ela não pode. Aqui, ó, nullable está igual a no, no caso da depois. Logo, então, o que eu vou estar fazendo aqui? Para não gerar esse erro de insert nulo em uma coluna not null, eu vou estar inicializando a minha variável como vazio. Por quê? Se eu manipular ela aqui para baixo ou não,
eu vou garantir que eu não vou inserir nulo na minha coluna, beleza? Aí eu já me antecipo de um erro que vai acontecer. Vamos aqui então. Então, set arroba antes recebe aqui, eu vou usar concat, porque eu vou estar concatenando o texto com variáveis que estão sendo utilizadas nesse momento aqui. Então, eu vou começar com o quê? Descrição. Descrição, 2 pontos. E aqui na frente, eu vou colocar a descrição da minha receita. Beleza? Vou dar aqui uma quebra de linha. E aqui para baixo, então, eu vou estar definindo as outras coisas que eu quero mostrar. Quero a data. Aqui eu vou estar, então, concatenando a data que eu vou estar usando. Arroba data vencimento. Só que é o seguinte, aqui a gente sabe que datetime é no formato americano, certo? Para mim fazer a conversão dessa data para brasileiro, eu vou fazer aqui então, converte varchar do tipo 103. Beleza. Depois da data, o que eu vou querer? Eu vou querer o valor. Valor aqui. Ok. Só que é o seguinte, aqui agora a gente tem que fazer alguns tratamentos referente ao valor. Por quê? Primeiramente, o valor ele é um numérico, certo? Então, o que acontece? O SQL Server ele não guarda o valor como se fosse uma moeda que a gente tem no Brasil, por exemplo, né? Que é composta por ponto e vírgula. No caso do SQL, ele só guarda com ponto, né? E as casas decimais à sua direita. Eu quero visualmente que fique algo, né, que fique agradável aos olhos do usuário ali, ok? E também temos a seguinte questão. Tem a questão das despesas que são parceladas ou repetíveis. Então, quando isso acontece, o valor que eu estou armazenando naquela despesa, naquela receita nesse caso aqui, né, ele pode ser alterado. Porque se é uma receita fixa ou simples, o valor que eu vou guardar aqui é o valor mesmo que está sendo passado de parâmetro. Agora, se é uma repetível ou parcelada, o valor que eu vou estar guardando vai ser o valor correto, né? Que é o valor parcelado. Então, eu vou ter que fazer aqui uma condição que eu defina qual que é o tipo de registro que eu estou incluindo, qual que é o tipo de receita que eu estou incluindo para mim poder fazer o tratamento do valor. Eu vou estar colocando aqui já o tratamento pronto e vou estar explicando para vocês como que funciona aqui então essa estrutura. Primeiro eu vou fazer uma verificação com o if. Se o tipo de receita for simples ou fixa, eu vou jogar o valor. Por quê? Esse valor ele não vai precisar de ser dividido, certo? Agora, se caso for repetível ou parcelada, vai cair aqui nessa segunda condição, que é o quê? Que é o valor dividido pela quantidade de parcelas. E o que está fazendo aqui? O uso dessa função format. Essa função aqui, ela vai fazer com que o valor que eu tenho em numeric, certo? Ele seja convertido em valor de moeda em português brasileiro, certo? Então aqui ele vai trazer para mim o R-cifrão e também vai trazer para mim as casas decimais, sendo com ponto e vírgula. Então, visualmente, no momento que a gente for fazer o teste dessa procedure, vocês vão ver que o formato vai ser feito em moeda brasileira, ok? Que o usuário vai bater o olho, vai saber identificar corretamente o que aquele valor significa. Depois do valor, então, eu vou guardar a informação de pago, certo? Se está pago ou não. E como que vai funcionar essa condição aqui? Nesse caso, o se está pago ou não é a nossa é o nosso parâmetro de status da receita. Por quê? O 0 quer dizer que não está pago e o 1 indica que está pago. Nesse caso, então, eu vou usar o quê? Um if para poder fazer essa verificação. Então, se status receita for igual a 0, quer dizer que não está pago. Logo, eu poderia colocar somente o não. Caso contrário, eu coloco sim, porque quer dizer que está pago. E por último, vou guardar a informação da conta
E aquela receita, ela pertence. Como que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu tenho somente o quê? O FK da conta. Eu não tenho o nome dela. Logo, nesse caso aqui, eu vou fazer um subselect. A partir desse FK contas que eu tenho, eu consigo chegar na conta que o usuário selecionou, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Um subselect. Select nome from contas query pk é igual a arroba pk contas. FK contas, na verdade. Então, chegou aqui nesse momento do meu concat, em vez de eu retornar o número da conta, eu vou retornar o quê? Este select aqui, certo? Então, na verdade, o que vai vir aqui na frente de conta é a própria descrição da conta que eu estou utilizando para poder salvar aquela receita, ok? Então, as informações que eu vou guardar é isso. A descrição, a data, o valor, se está pago ou não, e o nome da conta que aquela receita foi gerada, beleza? No caso aqui agora, se é uma edição, o que vai acontecer? Eu vou guardar como a minha receita estava e como que ela está nesse momento. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer primeiramente um select na minha receita antes de fazer a sua alteração. Por quê? Se eu fizer um select depois que o meu update ocorrer, eu vou ter perdido a informação que estava anteriormente, ok? A estrutura em si vai ser muito parecida com essa daqui, porém com alguns detalhes. E vai ser muito interessante também fazer dessa maneira, porque vocês vão poder aqui ver como que funciona a opção, por exemplo, para mim estar fazendo a criação de uma string, que o conteúdo dela é a partir de um select de algumas informações de uma tabela, juntamente também com outros textos, ok? Porque, por exemplo, descrição aqui é um texto e eu estou concatenando com uma variável. Porém, agora eu vou fazer a concatenação com a informação que se encontra na tabela. Como que eu vou fazer isso? From receitas query pk é igual a arroba pk receitas. Então, eu vou estar fazendo a atribuição de uma variável a partir de um select. Aqui eu já não utilizo mais o set, eu utilizo um select. Então, a variável antes vai passar a receber as informações da tabela de receitas. Agora ela não vai receber mais os parâmetros. Por quê? Eu não quero o que o usuário está colocando agora. Eu quero o que estava anteriormente nessa tabela. Aqui então eu vou tirar o arroba para somente fazer o select na minha coluna. O valor. O valor vai ser também o que está já guardado na minha tabela. Então eu vou utilizar aqui, vou tirar o if e vai ser somente a minha coluna de valor. Beleza. O status da receita também é o que está na minha tabela. E a conta se mantém também o quê? Se mantém o meu subselect, ou eu poderia fazer um join também com a tabela de contas. Aí fica ao critério. Então, qual que seriam as duas maneiras? Eu posso fazer aqui, selecionar fazer um subselect. No lugar de FK contas, eu vou passar o quê? FK contas, que é a coluna FK contas da tabela de receitas. Ou eu poderia também fazer um join. Join contas on, aqui um alias aqui, com c.pk é igual a r.fk contas. Aí aqui eu usaria, em vez de o subselect, eu poderia fazer c.nome, certo? E para que o meu join funcione corretamente, manter também a organização do código, eu coloco os alias nos locais que eu vou estar utilizando. Então, dessa maneira aqui também, eu consigo fazer esse select na informação anterior, como estava a minha receita, ok? E no caso da depois, a depois é o que eu estou utilizando agora. Então, no caso da depois, arroba depois, é os tratamentos que vão ser feitos
em cima dos parâmetros que a procedura está recebendo, porque esses parâmetros que estão recebendo é a informação que eu quero guardar lá naquele momento, beleza? Aqui eu vou tirar isso aqui porque não tem necessidade, só para manter ali uma melhor organização. Então eu já tenho aqui definindo o valor da minha variável antes e o valor da variável depois, fazendo os seguintes tratamentos. Caso for uma inclusão, eu somente vou armazenar informação na variável antes. Caso for uma edição, eu vou armazenar valores na variável antes e também na variável depois. Beleza. O que falta aqui para a gente estar fazendo as outras definições? Vai faltar aqui, a gente já tem a inclusão da antes e depois. Está faltando, então, a ação e está faltando também a descrição. Beleza? Estou até aproveitando aqui e olhando o seguinte. A data que vai ser feito a inserção na tabela de atividades, na verdade, ela nem precisa de ser passada como parâmetro. Ela poderia também estar com um getDate aqui dentro. Por quê? Sempre a data que vai ser feita o insert na atividade, que o usuário está fazendo a manipulação, é a data atual, e não a data, por exemplo, que eu passei na minha receita ou na minha despesa, sendo numa inclusão, ou seja, numa alteração. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Eu poderia estar removendo o parâmetro e estar colocando aqui um getDate, certo? Ou no momento de chamar a procedure, eu chamo ela passando o getDate como parâmetro. Então, para ficar mais simples, o que eu vou fazer? Eu vou estar removendo aqui a data e estar colocando aqui um getDate e dando o alter procedure. Tá vendo, pessoal? Como eu até passei anteriormente em algumas videoaulas, sempre no momento que a gente está fazendo a implementação de algo, pode ocorrer em alguns momentos que você não perceba que aquele seu código ele pode funcionar de outra maneira, né? Que ele pode ser alterado até de uma maneira melhor, de uma maneira mais simples. Então, durante aí a codificação, né, a criação de projetos, pode surgir sim casos onde uma pequena alteração no código deixa um código mais limpo, deixa um código mais simples, ok? E isso pode ocorrer em qualquer parte do projeto, seja no início, seja ali no fim, né, seja numa revisão. Beleza. Então faltou aqui a ação e a minha descrição. O que vai ser a minha ação? A minha ação vai ser tratada aqui nesses ifs agora, onde eu identifico o tipo da minha receita. Se ela é uma receita simples, se ela é uma fixa, se ela é uma repetível, se ela é uma parcelada e assim por diante. Vou colocar aqui então uma variável que eu vou estar precisando para poder armazenar essa informação, que nesse caso vai ser a própria ação, ação varchar 100, que é o tamanho de dados da minha coluna. Então aqui eu sei que é uma receita simples, certo? Set @ação recebe. Aqui eu vou estar colocando o que o usuário fez naquele momento. Então aqui é uma adição e é uma receita simples. Eu vou colocar aqui. Adicionou uma receita simples. Isso aí. No momento de fazer a criação da tela, onde vai ser apresentado todas as atividades, visualmente eu vou estar concatenando tanto a ação, como o nome do usuário, como também a data que foi feita aquela atividade, de uma maneira que visualmente fique agradável de ser lido, né? E de fácil também identificação do que ocorreu. Bora partir aqui para a receita fixa. Aqui então eu tenho a definição da receita fixa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somente atribuir a minha ação. Adicionou uma receita fixa. Beleza. Agora então na parte aqui das repetíveis, como que eu vou fazer? Eu vou estar colocando aqui. Adicionou uma receita que se repete em... Aqui então eu vou fazer um concat das informações. Concat @ quantidade parcelas.
adicionou uma receita que se repete em quantidade X vezes. Beleza. Então aqui eu vou estar adicionando essa informação, concatenando com a quantidade de parcelas que essa minha receita possui. Aqui embaixo agora é as parceladas. Eu só vou trocar aqui uma nomenclatura. Adicionou uma receita parcelada em X quantidade de vezes. Beleza? E aqui se repete. Ok. Feito isso agora, o que eu vou precisar de fazer? Eu vou precisar de fazer agora um tratamento referente à edição. Beleza? Se tratando então da edição, o que acontece aqui? Na edição, eu posso estar editando a receita corrente, nesse caso, né? Eu posso estar editando uma receita corrente e todas as para frente ou todas as correlatas. Então, caso o meu tipo de edição for 1, eu somente vou editar a corrente. Caso for 2, é a corrente e as para frente. E caso for 3, todas as correlatas que pertencem àquela receita. Então, vamos aqui. Vamos fazer aqui o seguinte. Vou colocar aqui. Aqui é somente a receita corrente. Eu vou colocar aqui, atualizou uma receita. Então, não é mais o concat. Beleza. Aqui é a receita corrente e todas as para frente ou todas as receitas correlatas. Aqui, no caso, é uma receita fixa. No caso da receita fixa, eu tenho dois tipos de edições. A receita corrente e todas as para frente ou a receita corrente e todas as correlatas. Vou fazer aqui o seguinte. Aqui, em a receita corrente e todas as para frente, eu vou colocar o seguinte. 7 atualizou uma receita e todas as suas correlatas e subsequentes. Beleza. Então aqui vai ser a receita, todas as suas correlatas e subsequentes. Na parte da receita corrente, todas as correlatas, eu só vou alterar um pouco o texto. Atualizou uma receita e todas as suas correlatas. Logo, vou tirar essa informação aqui. Ok? Dá para mim fazer a inclusão de uma receita, se ela é fixa ou não? Também dá. Vou colocar aqui, ó. Atualizou uma receita fixa e todas as suas correlatas e subsequentes. Atualizou uma receita fixa e todas as suas correlatas. Agora aqui já é a repetível ou a parcelada. Então aqui, se o tipo de edição for 2, que é receita corrente e todas as para frente. Então aqui vai ser, atualizou uma receita, só que não é fixa, ela pode ser repetível ou parcelada. Como que eu sei isso? Eu sei isso a partir do tipo de receita. Beleza? Então aqui eu posso utilizar a condição do if para poder identificar melhor se é a repetível ou a parcelada. Vou fazer aqui então. Já que eu vou fazer o if, eu vou colocar o concat. Atualizou uma receita e todas as suas correlatas e subsequentes. Então aqui vai ser o seguinte, vai ser referente ao tipo de receita. Se tipo de receita for igual parcelada, eu vou colocar parcelada. Se não, repetível. Só fazendo um ajuste aqui. Beleza. Se o tipo de receita for parcelada, eu coloco a palavra parcelada.
Caso contrário, eu coloco repetível. Aí então vai ficar: atualizou uma receita parcelada e todas as suas correlatas e subsequente, ou atualizou uma receita repetível e todas as suas correlatas e subsequentes. No caso aqui de baixo, aqui embaixo já é o quê? Já é receita corrente e todas as correlatas. Atualizou uma receita e todas as suas correlatas. Vou tirar aqui e subsequentes. Beleza. A partir disso, então, eu tenho a minha ação totalmente preenchida. Posso, então, já estar chamando o exec da minha procedure. Eu vou pegar aqui a estrutura dela e vou colocar aqui antes do commit. Por que eu vou colocar aqui antes do commit? O que vai acontecer? Toda essa estrutura vai estar dentro de uma transação, certo? Eu vou iniciar minha transação. A minha procedura vai fazer todos esses tratamentos aqui, vai fazer os inserts, vai fazer os updates, certo? Que aqui estão. Depois vai tentar fazer o salvamento, né? A execução da procedura de salvar as atividades. Caso der erro dentro dessa procedura aqui, o que vai acontecer? Vai cair no meu begin cat. Caindo no begin cat, a transação vai estar em aberta e ele vai dar rollback. Então ele vai desfazer tudo que foi feito também na tabela de, nesse caso, de receitas. Por quê? Aqui então eu estou garantindo que todo o meu código ele funcione. Caso der erro em qualquer parte, é feita a reversão, né, de tudo que foi feito, para não ficar nada manipulado pela metade. Por exemplo, caso eu colocasse esse exec aqui depois do commit, né, fora da minha transação, o que iria ocorrer? Poderia ocorrer de dar erro aqui dentro dessa procedure, porém, a ação na tabela de receitas, ela ter sido feita. Logo, a minha execução vai ficar pela metade, porque o SQL vai trabalhar vai fazer parte de alguma coisa, e depois outra parte poderia dar erro, e as manipulações anteriores, elas já seriam efetivadas, né? Elas seriam commitadas. Por isso que eu vou deixar aqui antes do meu commit. Então eu tenho aqui primeiro o PK do usuário, ok, esse parâmetro aqui. Tenho também a ação, o antes, o depois, e o que é aqui a descrição. Vamos olhar aqui na minha procedure. A descrição é a própria descrição do registro que veio de parâmetro de quem chamou a procedure. Então, aqui eu vou guardar o nome, seja da minha receita, seja da minha despesa, e assim por diante. Vou colocar aqui, inserindo informação na tabela de atividades. Beleza, vou dar aqui F5, procedure alterada com sucesso. Agora chegou o momento da gente fazer os testes. Bora lá? Abrindo aqui uma nova guia. Vamos ver então o que a gente tem na tabela de receitas e também o que tem na tabela de atividades. Beleza? Ambas tabelas estão vazias, então a gente vai começar a manipular elas a partir desse momento. Vou estar pegando aqui o exec da procedura de salvar receitas. Vou deixar os selects feitos aqui embaixo. E vou começar então a fazer as adaptações dos parâmetros da procedura para a gente poder salvar as receitas, beleza? Aqui vamos trocar para exec. A gente vai estar inserindo, né? Porque não existe nesse momento nenhum registro lá dentro. Então aqui vai ser 1. FK contas. Vamos ver aqui que conta que eu vou colocar. Select all from contas. Por quê? Como eu estou usando o PK do usuário 1, eu vou usar a conta que é vinculada a esse usuário. Então, no 1 eu tenho 7 ou 8. Eu vou usar aqui a 7 mesmo, que é a minha conta Nubank. Beleza? A descrição, que vai ser... Vou colocar aqui, quer ver? Ó, aluguel. Beleza? O aluguel aqui vai ser 1.250. Ok. A data de vencimento vai ser 2024, mês 8, dia 10. Detalhes. Não esquecer de pagar o aluguel. Beleza? Depois eu tenho aqui o status, que nesse caso vai ser 0, porque
eu estou fazendo a inclusão, então ela não está pago ainda. Qual que é o tipo? Simples. Quantidade de parcelas, 0. Nesse caso não se enquadra, né? Tipo de edição também 0, porque eu estou fazendo uma inclusão. Beleza, vamos fazer aqui a execução e também os selects. Vou executar primeiro, vamos ver se vai dar algum problema. Não deu. Uma linha afetada, 2 linhas afetadas. Então, na execução da procedura de salvar receitas, eu tive 2 linhas afetadas. Eu imagino que seja o seguinte, é um insert na tabela de receitas e depois o insert na tabela de atividades. Vamos conferir para ver se está certo? Selecionei. Opa, olha aqui. Eu tenho, então, o insert da minha própria receita e o insert na tabela de atividades. Vamos conferir aqui o que tem na coluna de antes. Na tabela de ação tem, adicionou uma receita simples. Na tabela antes, aqui eu tenho mais informações, beleza? A depois está vazia porque eu estou fazendo uma inclusão, como eu expliquei para vocês. E a descrição é a própria descrição da minha receita, que no caso é aluguel. Vamos ver então o que tem aqui na antes. Vocês podem reparar aqui que houve essas quebras de linha. Por quê? Quando eu tenho uma quebra de linha em uma string, o SQL guarda este valor também com quebra de linha. Ok? Então ele respeita essas quebras de linha que a gente fez aqui antes de fazer a inserção. E vamos ver se ficou corretamente aqui as nossas informações. Descrição, aluguel, perfeito, aluguel. A data 10/8/2024. Se a gente for pegar aqui o formato americano, temos ano, mês e dia. Dia, mês e ano. Perfeito, funcionou corretamente, né? Alterando essa data para português brasileiro. O valor, 1.250. O valor que eu passei foi realmente 1.250. Então, este valor que é numérico, ele passou a ser no formato de moeda, juntamente com o cifrão aqui. Pago não, de fato, não está pago, o status da receita aqui está 0. E qual que é a minha conta? Minha conta é a Nubank, ok? Então, vocês podem ver que funcionou corretamente. Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer a alteração dessa receita e vamos ver o que vai acontecer, beleza? Bora lá comigo. Vou descartar aqui. Então, agora eu vou pegar a receita número 1 e vou estar fazendo as alterações. Eu vou estar alterando a conta para 8. A descrição, vou colocar aqui aluguel atualizado. Beleza, qual que vai ser o valor do aluguel agora? 1.490. Ok, e vou colocar aqui também 50 centavos. A data de vencimento eu vou partir para o dia 15. Detalhes. Vou manter da forma que está, porque nesse caso os detalhes eu não estou guardando na minha tabela de atividades, ok? O status da receita eu vou manter como 0. E o tipo da receita também é simples. Quantidade de parcelas e tipo de edição não se enquadra nesse tipo aqui, ok? Só uma coisa, o tipo de edição, ele já tem um pequeno tratamento, que é o seguinte, vamos conferir aqui. Aqui ó, na editar, certo? Somente receita corrente. Nesse caso, sim, o tipo de edição, ele ocorre. Caso eu defina o meu tipo de edição como 0, o que vai acontecer? Ele não vai cair aqui, e ele vai cair aqui embaixo, certo? Então aqui eu vou ter que passar realmente o tipo de edição como 1, porque é o registro corrente. Tipo de edição 1. Executando. Beleza, linhas afetadas novamente. Vamos testar o nosso select. Olha, agora eu já tenho aqui um outro registro. Ele é o quê? Ele é o atualizou uma receita. Como que é o antes aqui? O antes estava dessa forma aqui, beleza? E o depois está dessa forma, certo? Vamos comparar aqui. Antes, a minha descrição era aluguel, agora a minha descrição é aluguel atualizado. Antes, a minha data era 10/8/2024, agora a minha data é 15/8/2024. E foi o que foi colocado aqui, tá vendo? No registro aqui que a gente acabou de atualizar. O valor também, ele foi alterado. Antes era 1.250 e agora passou a ser 1.490,50 centavos. O pago não e a conta passou a ser a conta Inter. Tá vendo, pessoal? O intuito de fazer a inclusão e uma alteração de uma receita, nesse caso, funcionou corretamente. Vamos testar, então, com uma fixa, por exemplo, a gente ver o que vai acontecer e como que essas informações vão ficar. Bora lá. Vou colocar aqui 0, que é uma inclusão. O tipo de receita fixa.
O valor vai ser aqui 450. Vou colocar. Aqui não vai ser aluguel, vai ser, por exemplo, internet. Beleza? Ela vai na conta 8 mesmo. E a data de vencimento vai ser no dia 5/8. Beleza. Vou executar. Ok, tive aqui linhas afetadas. Ok, se tratando de fixa, o que acontece? É manipulado a tabela de receita fixa, a tabela de receitas e também agora a tabela de atividades. Vamos fazer o select para a gente ver o que aconteceu. Aqui agora, então, eu tenho a minha receita, que ela é uma receita fixa, né? Porque temos aqui, vai ficar receitas populado, vai ficar receitas fixas. A conta 8, a descrição internet, valor 450, data de vencimento 5/8/2024, detalhes vazio, status não pago, número de parcela e valor de parcela, não se enquadra nenhuma receita fixa. E agora na parte da atividade. Olha aqui para vocês verem, a ação está como adicionou uma receita fixa. Perfeito, funcionou corretamente. E o meu antes, como que ele está aqui? Descrição internet, a data, o valor, pago e a conta. Também funcionou corretamente. Vamos fazer agora a edição deste registro e vamos ver o que vai acontecer. Aqui o PK é o número 2. Internet atualizada. O valor 250. O vencimento no dia 11. Detalhes atualizado. Beleza? Tipo de receita fixa. Aqui eu vou colocar como um status, quer dizer que está pago. Quantidade de parcela 0. Tipo de edição. Aqui agora o tipo de edição também, ele faz referência, certo? Eu posso alterar somente a corrente ou posso alterar também. Se o tipo de edição for 2, é a receita e todas as suas correlatas e subsequentes. Então vamos fazer aqui o seguinte, eu vou atualizar aqui todas as correlatas. Então o tipo de edição não vai ser nenhum, nem 2, ele vai ser 3. Então vou colocar aqui, tipo de edição 3, que deveria cair aqui. Atualizou uma receita fixa e todas as suas correlatas. Vamos ver aqui. F5, perfeito. Olha aqui para vocês verem. A ação atualizou uma receita fixa e todas as suas correlatas. Como que estava aqui o antes e depois? Antes e depois. Então, antes estava a descrição internet, depois passou internet atualizada, a data 5/8 passou a ser 11/8, o valor passou a ser 250, pago sim, e a conta se manteve na Inter. Também funcionou corretamente. Vamos aqui fazer o último teste, que vai ser referente às repetíveis ou às parceladas. Eu não vou estar mostrando como alterar a procedure de despesas para poder fazer a mesma coisa, porque o tratamento aqui é o mesmo. A mesma estrutura que eu estou usando aqui dentro vai ser a mesma estrutura que eu vou estar utilizando na procedura de despesas. A única coisa que vai mudar é o seguinte, em vez de ser a palavra receita, vai ser a palavra despesa. Então, é uma alteração que não tem necessidade de mostrar para vocês, porque é algo muito fácil de ser feito, ok? Bora lá então para inserir uma parcelada. Tipo de receita parcelada. Beleza, aqui eu vou colocar aqui o quê? Cartão de crédito. Beleza, meu cartão de crédito ele está no valor de... Vou colocar aqui 4.000. E eu vou dividir ele em 10 parcelas. Aqui o tipo de edição não se enquadra porque é uma inclusão. E vai vencer no dia 20/8. Detalhes. Parcelamento do cartão de crédito. Beleza, o status aqui vai ser 0. Então, bora lá. PK da receita 0, PK do usuário 1, a conta 8, a descrição cartão de crédito, o valor 4.000, a data de vencimento 20/8/2024, os detalhes parcelamento do cartão de crédito, o status 0, que é não pago, o tipo de receita parcelada, a quantidade de parcelas é 10 e o tipo de edição é igual a 0. Bora executar e bora conferir o resultado. Beleza, inserção feita.
Bora fazer aqui o select. Aqui agora o que eu tenho? Como eu tenho uma parcelada, o que acontece aqui? Na tabela de receitas, eu tenho todos esses registros aqui, que é o parcelamento que o sistema fez, tá bom? Agora, na parte da atividade, olha para vocês verem como que ficou. A ação ficou assim. Adicionou uma receita parcelada em 10 vezes. Perfeito. A minha ação foi em cima de receita parcelada em 10 vezes. Certinho. E o meu antes, como que ficou aqui? O meu antes ficou cartão de crédito, a data 20/8/2024, que foi a data de início aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa data aqui que foi passada. O valor 400. Por quê? O valor que eu adicionei é 400, não 4.000. Por quê? É o valor que gerou do meu registro na tabela de receitas, que é o 400, tá bom? Pago não e conta Inter, beleza? Bora então fazer a edição dessa receita e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou editar aqui a número 7. 7. Ok, vou manter na conta 8 a descrição atualizada. Beleza. No caso aqui da atualização, qual que vai ser o valor que eu vou colocar? Eu vou colocar 350. Por quê? A partir daqui eu já estou fazendo a edição, né, do meu registro. Então seria o valor novo que eu vou estar adicionando. Ok? A data de vencimento, eu estou alterando a número 7. A número 7 ela vence em 20/12/2024. Eu vou colocar aqui 12 e vai partir para o dia 25. Vou deixar aqui os detalhes iguais. O status 0, tipo de receita parcelada. A quantidade de parcelas nesse caso não vai se enquadrar, ok? E o tipo de edição, o que vai ser? Como antes eu editei uma receita fixa e todas as suas correlatas, eu vou fazer a edição de uma receita parcelada, a sua e as correlatas para frente. Como que funciona aqui, então? As para frente, o que vai acontecer? Aqui eu estou na parte da fixa, agora eu estou na repetível ou parcelada. É o tipo de edição 2. Quando o tipo for edição 2, ele vai atualizar somente a corrente e todas as suas correlatas para frente. O tipo de edição recebe 2. No momento que for fazendo a criação do sistema em si, das telas, né, estes parâmetros eles já vão estar sendo passados corretamente para cada tipo de edição que eu estou fazendo ou inserção também que eu estou fazendo. Beleza. Executei. Aqui, ó, o que aconteceu aqui? Procedimento, né, de salvar receitas, número do erro, descrição do erro, divisão por 0, encontrou um erro, que é o seguinte, na linha 31, vamos lá para a gente conferir o que tem na linha 31 aqui. Na linha 31, eu tenho aqui o depois, certo? Ok, o depois aqui está fazendo o seguinte, está fazendo uma divisão, caso não for simples e nem fixa, ele está pegando o valor e dividindo por quantidade de parcela. Como é que eu passei quantidade de parcela como 0, o SQL não consegue fazer uma divisão por 0, certo? E olhando aqui agora também, eu não preciso estar aqui fazendo a divisão do valor pela quantidade de parcelas. Eu já posso passar o valor atualizado que eu estou alterando. Por quê? No momento que eu vou estar fazendo, por exemplo, aqui, a alteração dessa receita, eu já estou alterando essa em específico que tem o valor de 400, certo? Eu não preciso de passar aquele valor sem a divisão e a quantidade de parcelas que vão ser divididas. Logo aqui, então, eu vou estar removendo essa condição e utilizando somente o valor que está sendo passado como parâmetro da minha procedure. Aí, nesse caso, o erro de divisão não vai mais ocorrer. Beleza, F5 feito. Bora executar de novo. Como gerou o erro, o que acontece? Qualquer coisa que o SQL tivesse feito de manipulação em qualquer tabela, ele iria fazer o rollback de tudo. Ele iria desfazer caso algo que já tenha sido feito, para não ficar com alterações, né, no meio do caminho em um determinado procedimento, ok? Para não ocorrer de algumas tabelas serem manipuladas e outras não.
Bora executar aqui de novo esse exec. Beleza, agora sim eu tive as linhas afetadas, né, e não tive mais erro. Se eu fizer um select aqui na receita, o que acontece? Aqui em cima eu atualizei o número 7. Então, a número 7 passou a ser 350 e todas as suas correlatas e subsequentes. Será que a nossa ação na tabela de atividades agora ficou correta? Bora lá. Ok, atualizou uma receita parcelada e todas as suas correlatas e subsequentes. Perfeito. Parcelada está aqui. E realmente foi. Todas as suas correlatas e subsequentes, que são as para frente. Como que está o antes? Só lembrando aqui que o antes faz referência àquele registro do PK7 que eu alterei, ok? Aquele que eu estou mexendo naquele momento. Então vamos ver aqui. A descrição cartão de crédito passou a ser o quê? Cartão de crédito atualizado. Olha aqui para vocês verem. O valor, a data, que era 20/12, passou a ser 25/12, que é essa daqui. O valor, que era 400, passou a ser 350. O pago manteve não e a conta se manteve íntegra. Aqui também vocês podem ver que o procedimento funcionou com sucesso, beleza? Vamos então fazer o seguinte, vamos partir agora para a parte de exclusão, né? No momento que eu estiver fazendo a exclusão de uma receita, eu vou estar fazendo a inserção dessa informação também na tabela de atividades. Bora lá comigo. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar aqui SP excluir receitas. Vamos modificar ela. Vou tirar essa parte aqui de cima porque não tem necessidade. E aqui agora a gente vai estar criando então a nossa estrutura, ok? Aqui então na procedura de excluir receitas, eu vou definir a minha coluna de antes. Por quê? Eu não vou utilizar a coluna também depois, somente a antes. Porque nesse caso eu só vou guardar a informação como que o registro estava antes dele ser excluído, tá bom? Então eu vou declarar aqui. Declare arroba antes vai ser um varchar max. O arroba depois eu não vou declarar, por quê? Eu não vou declarar uma variável e ela não vai ser manipulada aqui dentro. Eu já passo o parâmetro da arroba depois da minha procedure de atividades como vazio, tá bom? Aqui então eu posso usar essa mesma ideia aqui, ó, para vocês verem. Eu já posso vir aqui e fazer este select. Por quê? Não me importa qual que é o tipo da receita. Ela pode ser repetível, ela pode ser parcelada, ela pode ser simples, ok? Ela pode ser fixa. A informação que eu vou estar pegando da tabela e colocando dentro da arroba antes é a atual que está sendo manipulada naquele momento lá. Logo, eu vou deixar fora mesmo aqui de um if, beleza? Depois de fazer isso, então, é o momento de definir a minha ação, ok? Como foi definido aqui dentro da opção de salvar, a minha ação também, eu vou estar manipulando ela de forma que sim enquadre melhor nas minhas condições. Se é fixa, se é parcelada, se é repetível, se eu estou excluindo a atual e somente a atual e as correlatas, ou todas, e assim por diante. Então, arroba ação varchar 100. Beleza? E aqui agora eu posso utilizar da mesma maneira que eu utilizo aqui. Se é uma receita simples, vou colocar aqui. Excluiu uma receita simples. Vou só colocar aqui, excluiu uma receita. Beleza? Se ela for fixa, ela também pode ser somente a corrente e as posteriores, que nesse caso seriam as correntes, né? E as para frente. As para trás se mantém. Então, eu vou colocar aqui. Excluiu uma receita. Eu vou manter aqui uma receita também. Porque como é somente a corrente, tá bom? Mesmo ela sendo fixa, excluiu uma receita. Aqui eu vou colocar. Excluiu uma receita fixa e as suas correlatas subsequentes. Eu vou colocar aqui no mesmo padrão. Só ver como é que eu coloquei aqui. Isso.
Vou só trocar a palavra atualizou por excluiu. Então ficou excluiu uma receita fixa e todas as suas correlatas e subsequentes. Nesse caso aqui agora, vai ser a questão novamente, da parcelada e repetível. Somente receita corrente. Para manter o padrão aqui, eu vou colocar excluir uma receita. Beleza. Aqui vai ser as correntes e as posteriores, né? Sendo elas parceladas ou repetíveis. Então, eu posso utilizar essa mesma estrutura aqui. Excluiu uma receita. Se tipo de receita for parcelada, deixa eu ver se aqui tipo de receita está sendo tratada também com parâmetros. Está sim, tá vendo? Ó? Então, se ela é parcelada, parcelada. Se não, é repetível e todas as suas correlatas e subsequentes. Ok? Porque no caso da exclusão, eu não excluo a corrente e as para trás. Eu só excluo a corrente e ou as para frente. Perfeito? E depois é somente chamar o exec para inserir informação na tabela de atividades. Antes também do commit. No caso do depois, como eu não tenho, aqui ó, eu vou colocar como vazio. E a minha descrição vai ser a minha descrição da receita que eu estou manipulando naquele momento lá. Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou fazendo o select na minha tabela de receitas. Eu também posso fazer aqui o seguinte, olha para vocês verem, @descrição varchar 150. Eu vou estar atribuindo tanto na @antes quanto também na minha descrição. Aqui, ó. Aqui vai receber r.descrição. Então, este select aqui, eu vou estar armazenando informação na variável descrição, que recebe a coluna descrição, e a variável antes recebe toda essa concatenação aqui. Então, a partir de um select, eu posso criar o resultado da maneira que eu quero. Eu posso, igual eu falei para vocês, eu posso estar concatenando string com variável, string com coluna, coluna com variável e assim por diante, né? O que eu quiser manipular aqui dentro. Aqui eu utilizo outras funções de manipulação de data, manipulação de moeda. Posso utilizar outras funções que eu criar dentro do SQL Server e assim por diante, beleza? Descrição aqui declarada e passada como parâmetro. Posso então estar salvando a minha procedure e agora a gente vai estar fazendo o quê? O teste dela. Bora lá. Exec. Tipo de exclusão. Vou só atribuir aqui, depois a gente vai fazendo os testes. Aqui vai ser 1. Beleza. Então, vamos ver aqui quais receitas a gente vai estar fazendo a exclusão. Eu vou começar aqui com a simples, ok? Então, o PK dela é 1. O PK do usuário é 1 também. O FK da receitas vai ser 0, porque não se enquadra nessa situação, ok? Só para mim não passar ele como nulo, eu passei como 0. Tipo de receita é simples. E o tipo de exclusão, neste caso aqui, o ato de excluir uma simples, ele já vai passar aqui dentro. Logo, para mim, o tipo de exclusão não faz diferença alguma. Beleza? Vamos estar testando aqui. Executei. Linhas afetadas também, né? Se tudo der certo, ele afetou a tabela de despesas e também afetou a tabela de atividades. Select na de receitas. Opa, o meu PK1 já sumiu, logo a minha exclusão funcionou com sucesso. E será que a minha atividade funcionou? Select. Aqui, ó. Excluiu uma receita e aqui está o meu antes. A minha descrição era aluguel atualizado. Vamos colar aqui. Olha o que a gente tem. A descrição, que estava lá, a data do meu registro, o valor, se estava pago ou não, e a conta. Então, aqui eu tenho as informações da minha receita que eu fiz a exclusão. Beleza? Vamos testar aqui outro tipo de exclusão. Quando é fixa, eu posso deletar tanto o registro corrente ou o registro corrente e as posteriores, ok? Então, vamos trocar aqui para tipo de receita fixa.
vou identificar essa receita fixa que eu quero fazer a exclusão. Aqui, ó, é esse registro PK número 2. Por que eu sei que é ele? Por conta da minha coluna FK receitas fixas, ok? Aqui, ó, número 3. Quando aqui está populado, quer dizer que é uma fixa. Quando a coluna FK receitas está com algum valor, quer dizer que ela é repetível ou ela é uma parcelada. Então, eu passei PK2, PK do usuário 1, FK receitas 0, tipo de receita fixa e o tipo de exclusão. Tipo de exclusão vai ser, não vai ser 0, vai ser o número 1. Beleza? Número 1, vamos testar. Executei, beleza. Teve linhas afetadas aqui. Tabela de receitas. Opa, aqui ainda se manteve. Aqui, ó, a minha fixa. E na atividades, ele incluiu lá. Então, o que aconteceu? Se manteve a minha despesa, certo? E a minha atividade também foi incluída. Então, eu preciso de fazer alguma correção aqui, ou, nesse caso, o que ocorreu aqui foi o seguinte: o meu parâmetro aqui deveria ser populado. Vamos conferir aqui, só para a gente relembrar. Se for uma fixa, se o tipo de exclusão for 0, que não é nosso caso, e que for aqui. Sim, ele utiliza o arroba FK receitas como parâmetro para poder identificar os registros que ele vai fazer a exclusão. Então, aqui faltou o seguinte: faltou passar esta informação aqui. Agora sim a exclusão vai funcionar. Executei, beleza. Linha afetada, receitas. Não tenho mais a receita com o PK2 e as minhas atividades. Excluí uma receita fixa e todas as suas correlatas e subsequentes. Perfeito. A exclusão foi feita realmente. E o meu antes, como que ele estava? O meu antes era internet atualizada, a data, o valor, pago sem e conta Inter. Funcionou com sucesso. Vamos agora fazer uma exclusão de uma repetível ou parcelada. Bora lá. Select na receita. A minha repetível, nesse caso, né, parcelada, é essa daqui. Ok? Vou fazer a exclusão de todos os registros e também o subsequente. Então, eu vou passar aqui PK número 3. O FK receitas também vai ser 3 aqui. Certo? Tá aqui. O tipo de receita é parcelada. E o tipo de exclusão vai ser tipo de exclusão 0, receita corrente. Tipo de exclusão, né, diferente de 0, corrente e posteriores. Que no caso seriam, né, as subsequentes, vamos dizer assim, não posteriores, subsequentes. Certo? Então, tipo de exclusão como 1, vou executar, vamos ver o que vai acontecer. Executei. Minha tabela de receita está limpa porque eu excluí aquela receita parcelada e todas as suas subsequentes e correlatas, ok? E agora, na tabela de atividades, excluiu uma receita parcelada e todas as suas correlatas e subsequentes. Qual era o valor que estava lá? A descrição era cartão de crédito, a data 20/8/2024, o valor de 400, o pago não e a conta Inter. Ok. Então, a partir disso, a gente também fez o teste referente à exclusão das receitas. É isso aí, pessoal. Essa foi a videoaula de hoje. Como eu falei para vocês, eu não vou estar demonstrando aqui como adaptar a tabela de despesas, porque a implementação é a mesma, né? Porém, somente inverte a palavra receitas para despesas. Porém, eu vou estar deixando aqui todas as procedures disponíveis para vocês poderem fazer download e estar atualizando aí o projeto de vocês, né? Quem está acompanhando aí as videoaulas, o que é interessante? É interessante ir acompanhando a sequência do vídeo e estar fazendo as implementações. Ou se você também assistiu toda essa videoaula, tente replicar aí no seu servidor de SQL, tá bom? Que aí você vai estar colocando em prática os ensinamentos, né? A teoria que eu cheguei a apresentar aqui. Então, às vezes é muito interessante você entender qual que é a ideia de algo, né, a teoria de algo, e tentar replicar isso através de código. Que aí você vai se habituando, né, e aprendendo, praticando como fazer as implementações aí
os códigos no SQL Server. É isso aí, pessoal. Espero muito que tenham gostado dessa videoaula. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e também deixe o comentário. Conte para mim o que vocês acharam dessa videoaula. Na próxima videoaula, eu vou estar então começando a fazer a criação do sistema em si, onde eu vou estar fazendo a criação das telas e também fazendo a chamada das procedures que aqui a gente criou. Então é a partir daí que o sistema, a parte visual dele, vai começar a funcionar. Tá bom? Eu vou demonstrar para vocês aí como que vai ser essa criação, até o momento de fato de termos aí um sistema que seja totalmente utilizável, onde o intuito dessas procedures que foram criadas vão ser utilizadas na prática. Beleza? Vocês não perdem por esperar. É isso aí, pessoal. Espero vocês aí na próxima videoaula. Até breve.